Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu sou o evangelista Edeilson Santos, responsável pela disciplina de família cristã do curso do CETADB, e vou estar monitorando os irmãos, serei o monitor dos irmãos nessa disciplina, tá? Aos irmãos que estão chegando agora para o curso básico em teologia, sejam muito bem-vindos, tá? Esse é uma longa jornada que nós vamos desempenhar juntos, aprendendo da palavra de Deus. Esse é o maior objetivo de um curso teológico, que você aprenda a palavra do Senhor. E nós temos aqui a disciplina de família cristã. Você está de posse do seu material, esse é o material, e nós vamos falar sobre família cristã. Lembrando que esse é uma disciplina nova no curso de teologia, porque anteriormente a questão da família era abordada numa disciplina que é chamada de psicologia pastoral, né? Ou teologia pastoral, em que se tratava dessa disciplina de uma forma muito rápida, né? E o CETADB nos oferece agora uma disciplina exclusiva para tratar sobre a família cristã. Dadas muitas mudanças que nós temos vivenciado nos nossos últimos dias, vê-se a importância de falar da família, porque a família é a célula máter da sociedade, tá? Então, é na família que começa a sociedade. A sociedade começa exatamente aí. Se eu tenho uma família muito bem estruturada, muito bem desenvolvida, a consequência é inteiramente positiva. Eu terei também uma sociedade muito bem desenvolvida, uma sociedade rica em princípios e valores. Por isso, nós precisamos entender o que é essa família, para que nós possamos aprender a trabalhar com ela, tá? Então, nós vamos tratar basicamente sobre isso aqui nessa disciplina, tá? O nosso primeiro capítulo do livro, que é o nosso primeiro módulo, é o propósito de Deus para a família. É sobre isso que nós vamos falar aqui, sobre o propósito de Deus para a família. Para isso, eu convido os irmãos a fazer uso da palavra de Deus e fazer uma leitura muito conhecida dentre o povo de Deus, dentre os irmãos, que é Gênesis capítulo de número 2, versículo de número 24, que diz assim, versículo 23 e 24, melhor dizendo, disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém? Então veja bem, nós temos aqui, nesse texto bíblico, o projeto de Deus para famílias começando a se concretizar. Porque Deus tem um propósito para a família, tá? Deus constituiu a família a fim de que ela se tornasse o seio de onde sairiam as pessoas para constituir uma sociedade. E Deus tem um propósito muito específico, que é que essa família se reúna para o adorar. Que nessa família pessoas sejam orientadas com princípios e valores norteados pela palavra de Deus, a fim de que nós alcancemos a maravilhosa promessa que é nos achegar a Deus. E como é que inicia essa família? Aí no livro você vai perceber que a família ela se inicia primeiro com o processo de casamento. E para se ter casamento, primeiro tem que se ter o namoro. Tá? Então, dentro do quesito do namoro, algumas nuances devem ser observadas. Primeiro, com quem irá se casar, tá? Então, o jovem tem que notar muito bem com quem ele vai se casar, porque aí é que começa a constituição da família. Quando eu observo algumas orientações importantes, como questão de desvio muito grande de idades, uma diferença muito grande de idades, isso pode comprometer, tá? A questão da união de pessoas com instituições ou vínculos ou crédulos diferentes.
Isso pode chegar a atrapalhar no processo de constituição da família, do lar. Então, o jovem que pretende se casar precisa fazer observando essas situações e essas coisas. Depois disso, eles se unem e aí nós temos o casamento. E dentro dessa questão, o casamento precisa ser indissolúvel. Tá? O casamento é uma instituição divina e, portanto, é indissolúvel. Ele não pode se acabar, ele não pode ser diluído. Tá? Ele é indissolúvel. Deus criou o casamento e une as pessoas para que elas vivam até que a morte os separe. Tá? O nosso material, ele se apega apenas a essa característica. Mas eu trago para vocês aqui mais duas características importantes, né? Na verdade, três, tragas pelo pastor Claudio Honor de Andrade em um de seus livros, que é a heterossexualidade, tá? O casamento é a união de duas pessoas de sexos opostos, tá? Um homem com uma mulher, tá? Não se concebe jamais, dentro da Bíblia Sagrada, a união de duas pessoas do mesmo sexo, tá? O casamento, ele é heterossexual, é a união de um homem com uma mulher. Tá? E mais, ele é monogâmico, é de um único homem com uma única mulher. Tá? Aí você pergunta, diz assim, mas irmão, mas na Bíblia houve muitos homens que tiveram várias mulheres. Sim, existe isso na Bíblia, mas em nenhum momento nós vemos uma aprovação de Deus para esse fato. Tá? Tanto que Deus não fez duas Evas para Adão, Deus fez uma Eva. Deus fez uma única mulher para Adão. Quando nós percebemos que há a questão da poligamia, quando os homens começam a se afastar dos caminhos de Deus, quando os homens começam a se desvirtuar dos padrões da lei de Deus, nós começamos a perceber a poligamia, tá? Quando os homens se afastam da presença de Deus. Tá? Nós temos o caso de um homem que está na nossa Bíblia Sagrada, no capítulo de número 4 do Gênesis, que é Lameque. Tá? Lameque era um homem tão mau, irmãos, tão mau, que a Bíblia diz que Lameque matou um homem porque pisou no seu pé. Olha o nível de maldade desse homem. Olha o grau de maldade em que se encontrava esse homem. Tudo nos mostra que Lameque já estava muito distante da vontade de Deus. E por isso ele escreve um poema e chega para as suas duas mulheres. É o primeiro caso que nós temos aí de poligamia na Bíblia Sagrada. Por causa de quê? Por causa de um homem que já estava muito distante da vontade de Deus. Tá? Em nenhum momento na Bíblia Sagrada você vai encontrar a aprovação de Deus para isso. Tá? Para a poligamia, porque o casamento é monogâmico. E, em quarto e último lugar, já segundo a visão do pastor Claudio Honor de Andrade, o casamento deve ser uma instituição pública, tá? Ela deve ser oficializada. Por que a gente comenta muito sobre isso? Porque ainda existem pessoas que pensam que a união conjugal não precisa ser instituída civicamente, tá? Dentro dos padrões da legalidade. E isso é um engano, tá? Porque dentro da cultura, tanto dos judeus, tá? Como a nossa cultura, o casamento é legal. E para que ele se torne legal, ele precisa ser feito através de uma instituição pública. Tá? Publicamente, o homem e a mulher se declaram casados na presença de um juiz de paz, no caso. Tá? Então, ele precisa ser instituído. Ainda há pessoas que querem fazer contratos conjugais, né, para viver um tempo e por base de um contrato. Isso é totalmente equivocado e fora dos padrões de Deus. Tá? O casamento ele deve ser uma instituição que deve ser legal, tá? E feita publicamente, certo? Porque existem, inclusive, pessoas dentro das nossas igrejas que querem continuar, né, na igreja, vivenciando ali a espiritualidade,
tendo uma vida emancebada, tá? Ele não se casou oficialmente e quer viver assim. Existem pessoas assim, tá? Novos convertidos ou não, existem pessoas dessa maneira dentro das nossas igrejas. Então, o casamento, ele é indissolúvel, heterossexual, tá? Monogâmico e também uma instituição pública, tá? Ele deve ser oficializado publicamente, tá? Porque a partir daí, é a partir da oficialização do casamento que eu começo o processo de formação da família. E para isso, eu preciso acentuar para você que nós temos a formação da família, ela parte de duas orientações. Primeiro, todos nós fazemos parte de uma dessas duas famílias. A família de orientação, tá? Que é a família de onde eu faço parte. Então eu sou o Edeilson, que sou filho da irmã Fátima, tá? Então a minha família de orientação é a família da irmã Fátima, certo? E eu tenho a família de procriação, que é quando eu através da instituição do casamento, eu começo a constituir família, tá? Então eu sou agora esposo da irmã Gláucia, pai do Arthur e da Heloísa, certo? Então nós temos a nossa família, a família de procriação. Então, todos nós fazemos parte de duas famílias, família de orientação e família de procriação, certo? É a partir desse ponto que nós temos aqui a constituição da família. Deixará o homem a sua mãe, o seu pai, e apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. E aqui nós temos a adição perfeita de Deus para a família, tá? Um homem mais uma mulher que são igual a um. Essa é a adição de Deus. Né? Na nossa adição comum, 1 mais 1 é igual a 2. Mas na adição de Deus para o casamento, 1 mais 1 é igual a 1. Quer dizer, um só propósito, né? Um só pensamento, um só coração. Deve haver uma comunhão muito forte entre aqueles que se pretendem e que se dão ao casamento. Tá? Por isso, o Adão disse, essa será chamada osso dos meus ossos, carne da minha carne, porque do varão foi tomada. Deixará o varão a sua mãe e seu pai, e apegar-se-á a sua mulher, e ambos tornarão uma só carne. Isso fala de quebra de vínculos aqui, tá? Não é que eu vou deixar de amar a minha mãe, vou deixar de amar o meu pai. Não é isso. A questão aqui é que os vínculos são quebrados. Agora, a esposa e o esposo passam a ser agora uma família, e eles têm que lutar em prol desta família, eles têm que trabalhar em prol dessa família, eles têm que viver em prol dessa família, tá? Por isso que nós temos muitos problemas dentro dos âmbitos familiares, quando o filho, né, que agora se tornou o homem da casa, se tornou esposo, não corta o cordão umbilical. Né? Ele ainda continua tomando decisões baseadas nos preceitos dos seus pais, né? Ele ainda toma as decisões baseadas no preceito da sua mãe, do seu pai, e tudo o que ele precisa fazer, ele precisa primeiro consultar a sua família de orientação, e isso é errado, tá? Porque agora ele é o cabeça, e ele precisa tomar as orientações aqui. A sua esposa precisa estar agora em primazia, tá? Em primazia. Ele não deixa de amar a mãe, ele não deixa de amar o seu pai, e vice-versa. Ela não deixa de amar o seu pai, não deixa de amar a sua mãe. Entretanto, em primeiro plano estão os seus, a sua família. É por isso que Paulo diz, no capítulo 5, versículo de número 8 a Timóteo, da primeira carta a Timóteo, Paulo diz assim, mas se alguém não tem cuidado dos seus aqui são a família, os parentes mesmo, tá? É a sua família de orientação, é aqueles que você deixou, certo? Cuidado, existe um cuidado em relação a essas pessoas? Existe, deve haver esse cuidado, tá? Eu preciso manifestar um cuidado em relação aos meus, em relação à minha mãe, ao meu pai, ao meu avô, à minha avó, aos meus parentes. Eu preciso demonstrar um cuidado. Mas note o que o texto bíblico diz de Paulo a Timóteo. Paulo diz assim, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família,
Nota aqui que há uma visão macro, tá? Visão macro. Primeiro, eu tenho na linha do cuidado que eu devo exercer em relação à família, entra os meus familiares numa visão macro, tá? E agora a minha família numa visão micro. Tá? Na ordem de preferência, o cuidado é para todos, mas principalmente para a minha família. E a família aqui é aqueles que moram debaixo do mesmo teto onde eu estou. São aqueles que estão na mesma casa, é a minha esposa, é o seu cônjuge, é os seus filhos, são esses aqui, principalmente. Em primeiro lugar, eles. Na ordem de cuidado aqui, em primeiro lugar, a sua família. Depois, tá, vem os demais familiares. Nota isso porque isso é muito importante no processo de convivência familiar, certo? Então é esse o padrão de Deus, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. É aqui que começa a constituição da família. A família é projeto de Deus. Fora Deus, Deus projetou a família, porque Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Deus viu que não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer o quê? Uma adjuntora que esteja como diante dele. E Deus fez a Eva. Tá? Eva veio para agregar. Eva veio para se tornar uma só carne em relação a Adão. Tá? Então, a família, a partir de então, ela passa a ter um modelo. Nós temos um modelo que é o modelo da família patriarcal. Tá? O que era a família patriarcal? Geralmente um homem é casado com uma mulher, esse homem estava encarregado de trazer o sustento para casa, então toda a responsabilidade do sustento da família partia deste homem, deste patriarca, tá? Que era o responsável por essa casa. Nós temos a mulher, que nesse caso tem uma função aqui muito importante, que é a função tanto do cuidar do lar, como dos filhos, tá? Então ela gera filhos, ela cuida dos filhos, ela tem um papel importantíssimo aqui, que é o papel de educação dos filhos, tá? Então na família patriarcal, o papel de educação, ela parte principalmente de quem? Da mãe. Tá? A mãe que passa a maior parte do tempo com o filho é que tinha o papel e a incumbência de educar os filhos, certo? Então, a partir de então, nós temos essa e nós temos os filhos, tá? Que na família patriarcal geralmente eram muitos filhos, né? Só para você ter uma noção, nós temos os filhos de Jacó, né? Que foram 12 filhos, homens, né? Sem falar as meninas, as mulheres da família, tá? Então nós temos esse modelo de família patriarcal que depois que vai disseminar nessa família tradicional. Só que o que nós precisamos entender aqui? Que nós temos uma família tradicional e também nós temos a família pós-moderna. O que é essa família pós-moderna? Nós precisamos entender que com o decorrer dos anos, com o passar dos anos, dos tempos, a família ela vai sofrer algumas mudanças no seu núcleo familiar, tá? Algumas mudanças que precisam ser consideradas pela igreja, tá? Então, quando eu falo de mudanças no núcleo familiar, eu estou falando daquele gerado mesmo, que foge ao homem e a mulher e as crianças, tá? Não estou falando aqui de conceitos de ideologia de gênero, longe disso, tá? Estou falando na mudança do núcleo familiar, tá? Porque a gente sequer não pode nem chamar de núcleo familiar, uma família tradicional, nós não podemos chamar assim a união de duas pessoas do mesmo sexo, tá? Então eu estou falando das mudanças no núcleo familiar, tá? Porque até então nós temos uma família tradicional, tá? O homem que está encarregado de trazer o sustento para casa, ele que governa o lar, tá? Ele que trabalha, e nós temos a mulher que trabalha dentro de casa, que cuida dos filhos, que educa os filhos, tá? Nós temos os filhos ali, sempre criados, bem educados pela mãe, mas com o decorrer dos anos,
né? E nós temos aí, a partir, por exemplo, da Revolução Industrial e com a saída, né, das pessoas das zonas rurais vindo para a cidade, houve uma necessidade de se trabalhar, tá? Uma necessidade de a mulher sair daquele âmbito doméstico e ir para as grandes fábricas. E aí nós vamos ter aqui, com a Revolução Industrial, por exemplo, a figura da mulher nas fábricas trabalhando, tá? E ali ela vai precisar se ausentar do lar. E a partir de então, com esses movimentos, nós começamos a perceber alguns processos de mudanças no núcleo familiar. Porque nós vamos ter aqui muitos divórcios. Por exemplo, no texto do material didático de vocês, vocês vão perceber que o comentarista coloca que a partir da década de 60 aumentaram-se os números de divórcios. Por quê? Porque para um homem tradicional, era inconcebível o fato da mulher abrir mão, sair desse seio familiar e ir para a fábrica, ir trabalhar. Para o homem tradicional, da família tradicional, é inconcebível o fato de a mulher ter que sair, né, dos limites do seu lar para ir trabalhar e deixar os filhos, né, aos cuidados de outra pessoa. Certo? E por isso, a partir da década de 60, nós vamos ter um grande número de divórcios. E é aí que a gente começa a ter uma mudança no núcleo familiar. Tá? Por quê? Porque agora nós temos filhos criados por avós, tá? E em muitos casos os pais se divorciaram e se separaram, e às vezes a mãe tem que ir para outro lugar, trabalhar em outra cidade, procurar outros meios, ou às vezes abandona mesmo essa criança e essa criança fica aos cuidados dos avós. Nós temos uma família aqui? Temos uma família. É uma família. É uma criança que é criada pelos avós. É uma família. Não é uma família tradicional, mas é uma família que teve uma mudança no seu núcleo familiar. Tá? Então, eu, por exemplo, fui criado muito com a minha avó e com o meu avô. Tanto que eu chamo a minha avó, que já dorme no Senhor, né, de mãe, e meu avô de pai. Tá? Porque a minha mãe se divorciou e eu, mais os meus irmãos, tivemos que morar na mesma casa com os meus avós. Aí a minha mãe tinha que trabalhar, tinha que sair para trabalhar, e nós fomos criados ali com os meus avós. Então, é uma família? É uma família. Não é uma família tradicional, tá? É uma família pós-moderna, tá? Nós temos a mãe solteira, mas que é evangélica, tá? Solteira, e ela mora sozinha, ela e o seu filho, ou seus filhos. Nós temos uma família aqui, nós temos uma família. Esse é o conceito de família pós-moderna, tá? Foge do conceito de família tradicional, porque falta a figura do homem ali naquela casa. Mas nós temos uma família, tá? Nós temos uma família. Então, a partir de então, a família, ela sofre algumas mudanças no seu núcleo familiar. E por que é que nós precisamos entender isso aqui? Porque nós temos igrejas que são formadas por famílias, tá? A igreja, ela é formada por famílias e famílias de diferentes núcleos familiares, tá? Nós não temos só famílias tradicionais, nós temos famílias tradicionais dentro da igreja, tá? O homem, a mulher, os filhos, mas nós temos famílias também pós-modernas, famílias onde eu tenho a irmã que não tem marido, mas tem os filhos. É uma família. Nós temos as crianças que são criadas com os avós, tá? É uma família. Nós temos o caso da mãe que mora com a filha e a filha tem um outro filho. Uma família, tá? Diferentes núcleos familiares. Nós temos uma mudança aí. E a igreja precisa entender isso. A igreja precisa olhar com um olhar diferente para essas pessoas. Tá? Tanto que em algumas hoje instituições religiosas, em alguns ministérios, há a aceitação de mulheres que não são casadas, né? Ou já foram casadas e hoje não são mais, são divorciadas, que sentam no círculo de oração. Há anos atrás isso era completamente inconcebível, até mesmo em se tratando de Assembleia de Deus. Tá? Inconcebível o fato de uma mulher solteira ou divorciada
sentasse num banco do ciclo de oração, tá? Hoje, nós precisamos olhar, a igreja começa a olhar com um olhar diferente para isso, tá? E é por isso que nós temos essas mudanças. E a igreja precisa entender essa questão para que a igreja saiba compreender isso, tá? Compreender que a família, ela tem a família tradicional, mas nós também temos vivenciado um conceito de família pós-moderna, onde seu núcleo familiar foi modificado, tá? E então a gente chega na questão das bases de sustentação de um lar. Toda família, todo lar precisa de uma base de sustentação, tá? E essa base de sustentação é Deus, tá? E aí nós precisamos entender como é que se dá o processo de edificação dessa casa. E aí você vai entender duas coisas que está no seu material, tá? Que são as as três bases, né, de sustentação, de construção para um lar, que é quem edifica, e nesse processo nós sabemos que quem edifica é Deus. Deus precisa ser o edificador da sua casa, tá? O lugar onde essa casa é edificada, e a Bíblia diz, Jesus mostrou que há dois alicerces. Há o homem o insensato que construiu a sua casa na areia, e nós sabemos que construir casa na areia é casa sem alicerce, está propensa a cair com os ventos, com as tempestades, né? Mas há o homem que construiu a casa, o homem prudente que construiu a sua casa na rocha, tá? Então, o lugar onde a sua casa está alicerçada fala muito da presença de Deus ou não dentro da sua casa, tá? E ela precisa estar alicerçada na rocha, tá? E a rocha aqui é justamente ouvir a palavra de Deus e a cumprir, tá? A rocha aqui são seguir os princípios morais, éticos e espirituais estipulados pela palavra de Deus para a construção de um lar saudável e duradouro na presença de Deus, tá? E em terceiro, os materiais que são utilizados para a construção dessa casa. Paulo fala no capítulo 3 de 1 Coríntios sobre os materiais de construção, né? E ele fala que nós temos o alicerce e que nesse alicerce existem materiais de ouro, prata, pedras preciosas, e nós temos a palha, madeira e feno, tá? E aí eu lhe pergunto, quais são os materiais que você tem construído o seu lar? Quais são os materiais que você tem utilizado para o processo de edificação da sua casa? Porque esses são fatores importantes para a manutenção deste lar, para a manutenção dessa casa, para que essa casa tenha uma base, tá? E por fim, nós falamos sobre o desempenho correto dos papéis. Nós temos pessoas envolvidas nesse ambiente familiar e cada pessoa, cada indivíduo tem um papel importantíssimo dentro desse lar, tá? Nós temos o papel do esposo, o papel do marido, tá? E nesse caso ele tem um papel muito grande, que é de amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Nota isso aqui, tá? Esse amor é um amor em ação, tá? É um amor real, é um amor que se concretiza em ações, em atitudes, tá? Por isso Paulo faz essa comparação, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, tá? O papel do marido aqui, ele é de amar a sua esposa e os seus filhos, tá? Ele tem o papel de provedor também, certo? E ele tem o papel aqui de sacerdote dentro da sua casa. Nota que você não vai encontrar isso no seu texto, mas ele tem o papel de sacerdote. O homem não pode abrir mão desse processo, tá? E do seu papel, tá? De amar a esposa, de marido, tá? De provedor da casa e de sacerdote do lar. Ele precisa fazer isso. Então ele é responsável direto também pela sua esposa, pelos seus filhos e pela vida emocional e espiritual deles. Há uma responsabilidade grande aí. E aí nós temos o papel da esposa, tá? Que aqui é um papel de adjuntora, tá? Ou seja, ajudadora. E note que quando eu falei da questão da família moderna, da pós-moderna, nós temos o papel da mulher que sai de casa, que vai trabalhar,
tá? Então, esse é a família pós-moderna. E às vezes as pessoas se inquietam muito quando a gente comenta sobre esse assunto, porque é por isso que o homem e a mulher precisam se entender dentro de casa, eles precisam se auxiliar, eles precisam se ajudar. Por quê? Porque até então nós tínhamos uma família tradicional em que só o homem saía para trabalhar. Na família pós-moderna, nós temos o homem e a mulher que saem para trabalhar. E se ambos saem para trabalhar, ambos têm que se auxiliar dentro de casa. Ora, se a sua esposa ela sai para ser a sua adjuntora e ajudar a trazer o sustento para dentro de casa, é natural que você dentro de casa também faça o papel de ajudá-la nas atividades domésticas, nas atividades dentro de casa. Isso é inconcebível para algumas pessoas, para alguns homens muito tradicionais, tá? Mas a gente precisa entender isso, tá? Há mulheres que são do lar, elas trabalham em casa, tá? Elas gostam disso, mas há mulheres mais modernas que querem sair, querem trabalhar, tá? E eu preciso entender isso, você precisa entender isso, alguns homens precisam entender isso. Ao passo que elas saem para trabalhar, elas ajudam no sustento, na manutenção da casa, é também inteiramente importante que esse homem lhe ajude. Tá? E a mulher entra aqui como submissa ao marido, submissa no sentido daquela que respeita, tá? Aquela que ajuda, na adjuntora. Submissa aqui jamais pode ser sinônimo de escrava, de maltratada, não, tá? Aqui é no sentido de respeito, tá? E isso tem que ser ambos os casos, certo? Então ela tem que assumir o seu papel aqui. E nós temos os filhos, tá? E os filhos aqui têm que desenvolver o papel de obedecer os pais, de honrar os pais e de cuidar dos pais, tá? Olha que coisa que às vezes a gente não ministra muito isso nas igrejas, não nota muito para esse fator importante, mas os filhos têm a tarefa de cuidar dos pais. Tá? E Paulo fala disso na Epístola a Timóteo, capítulo 5, e ele diz que os filhos têm que honrar os pais, cuidando deles. Tá? Paulo fala disso por causa de muitas viúvas que estavam na igreja liderada por Timóteo, que estavam indo para a igreja, para os cuidados da igreja, porque os seus filhos estavam desamparando. E Paulo diz para Timóteo, Timóteo, ministra a esses filhos que eles aprendam a honrar os seus pais, a ter cuidado com os seus pais, tá? E a cargo da igreja ficariam as viúvas que verdadeiramente eram viúvas, ou seja, desamparadas, que não tinham filhos, que pudesse, nenhum parente que pudesse cuidar delas. Essas deveriam ir para os cuidados da igreja, tá? Então, cada membro da família vai desenvolver uma missão. Ele tem um papel, e esse papel precisa ser muito bem desenvolvido, ele precisa ser muito bem desempenhado para que a família tenha sucesso. Tá? Ela tem base, essa família tem bases, tá? E nós vamos ver mais adiante, né, no nosso material, nós vamos ter bases de sustentação, e algumas bases são inteiramente importantes nesse processo, possa desfrutar de uma família saudável, tá? Vou orientar você a ler o seu material, tá? Não deixe de ler o seu material, ler cada aula, e nós temos o grupo do WhatsApp de suporte para você fazer as suas perguntas e eu estarei lá tirando as suas dúvidas. Deus abençoe você. Depois, logo, o mais cedo possível, nós estaremos publicando a próxima aula, tá? Do capítulo de número 2 do nosso material didático. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua vida.